Olá, olá, corujeiros e corujeiras, seja qual for o horário que você está assistindo esta aula, este encontro com vocês, do outro lado da telinha, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Ah, que maravilha então. Bem, pessoal, vamos manter a calma ainda, a serenidade, tudo vai dar certo, tá bom? E hoje vamos continuar a quarta e última fase aí do planejamento, etapa do planejamento redacional. Reitero, né, nós reiteramos que o que nós estamos fazendo aqui não é bem um modelo, né? Embora eu exponha isso, né, um modelo para vocês, mas a intenção aqui é fazer com que vocês apreendam a estrutura. Vocês apreendendo a estrutura, evidentemente que você irá mandar bem, seja no Enem, no concurso, né? A maioria dos concursos hoje em dia tem a redação dissertativa, né? Como ponto-chave para a obtenção, né, da nota, sendo eliminatório também, tá certo? Então, aprendendo a estrutura, observando a estrutura, praticando por meio dessa estrutura, você tem grandes chances de prosseguir, né, com o desenvolvimento e, claro, ampliando assim o seu repertório, né, concatenando melhor as ideias, porque, de certo modo, essa estrutura vai ficar mais nítida, né, na medida que você for praticando, tá certo? Então, desde já agradeço por você estar do outro lado assistindo, tá bom? Agradeço imensamente, muito obrigado. Estamos aqui no Cursinho Corujão, nossa sede, tá bom? No Cursinho Corujão. E deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, divulga, evidentemente, se você quiser, se for assim, tiver disposto, né, a fazer. Se não, tudo bem, assista, compreendendo, você já faz também a sua parte, tá bom? Então vamos lá para a redação, tá certo? Redação, que hoje é o planejamento redacional da conclusão, a famosa e temida conclusão, tá? Então, a conclusão, você irá apontar, né? Você irá apontar caminhos, você irá apontar caminhos para sanar o problema, né? Sanar o problema, atenuar, mitigar, né? Muitas vezes as pessoas colocam, vou resolver, vou propor uma solução. De certo modo, sim, mas não é definitiva. É uma proposta de intervenção. É uma proposta, é um caminho que você irá sugerir para as questões, para os fatores que você destacou durante o desenvolvimento. Então, a nossa estrutura da conclusão, né, as considerações finais da redação estão dispostas da seguinte maneira. Temos aqui a conclusão dos argumentos, e atenção, essa conclusão dos argumentos pode ser feita no desenvolvimento 2, ou na própria conclusão, certo? Ou no início, no caso, no primeiro período. Então, temos 3 períodos aqui, tá? Temos 3 períodos: a conclusão dos argumentos, a solução e o fechamento do texto, que eu vou retomar a minha alusão inicial. A minha alusão inicial. Certo? Eu vou retomar a minha alusão inicial. Compreenderam, né? Então, não deve, sobretudo, a solução deve ser vaga. Ou seja, você não deve apostar em consciência,
Vou colocar assim, o Estado deve, você não deve fazer, o Estado deve conscientizar a população através de palestras. Eu costumo dizer no ensino médio, né, quando eu dou aula, palestras, enfim. Se palestra resolvesse o problema da escola, por exemplo, de gravidez precoce, né, que sempre tem uma médica ou enfermeira, ou um técnico de enfermagem, ou agente de saúde que vai, né, estimular o uso de preservativo, pílulas, né, pílula anticoncepcional, ou até mesmo a utilização de outros métodos contraceptivos, né, se resolvesse palestra, não existia gravidez precoce, não existia droga na escola. Então, palestra, como eu ia dizendo, palestras, enfim, monólogo ali, a pessoa ficar, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um agente de saúde ficar falando, não é tão impactante assim para o estudante, não vai gerar tanto efeito, tanta mudança. Tá certo? Então, a proposta redacional deve ser o quê? Concreta, pessoal. Deve ser concreta. Tendo, assim, 200 pontos. Como atingir 200 pontos? Você deve inserir na conclusão quem fará, o que fazer, como fazer, que se aproxima muito aqui do detalhamento, né? E do meio, como fazer, o modo como você vai fazer. E, claro, a finalização, a intenção. E aí você pode colocar dessa forma, em prol de, né? Com o objetivo, objetivo de quê, professor? Ajuda o prof aqui, né? Com o objetivo, então são conectivos que, com o objetivo, com a intenção, com o intuito, né? São conectivos que indicam, assim, esse quinto elemento. E, por fim, o último período, o fechamento redacional, o fechamento do seu parágrafo. Bem, pessoal, quando nós falamos em fechamento do texto, nós propomos da seguinte forma, né? Só um exemplo, você pode fazer de outro modo. Descubra como você vai fazer, tá? Então, você tem que criar o seu fechamento. Dessa forma, o Brasil poderia superar Aí você cita o problema. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. Isso é o fechamento do texto, tá? Isso é o fechamento do texto, tá certo? Então, nós temos alguns exemplos, né? Alguns exemplos de conclusão, tá bom? Alguns exemplos vamos dizer assim, conclusão dos argumentos. Infere-se, portanto, que ainda há entraves para garantir a solidificação de políticas que visem a construção de um mundo melhor. Bem clichê, né? Um mundo melhor. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver o problema. Simples, pode ser feita dessa forma, sem problema algum. Eu gosto muito assim também, ó. Fica claro, portanto, que o poder público, tendo conhecimento desses fatores, deve propor medidas para atenuar esses problemas, ou o problema. Tá entendendo? Então, é só adequar ao seu texto, tá? E prática, pessoal. Tem que praticar, tá bom? Então, vamos ver aqui, como eu falei, em prática, vamos ver em um exemplo, né? Em um exemplo, como é que fica. Você seguiu o modelo, professor, nessa redação? Não. Essa redação é autoral. Não segui o modelo, segui a estrutura, tá? Olha só. Fica claro, portanto, aqui nós temos o que? A conclusão.
Conclusão dos argumentos, tá? Então, esse primeiro período é assim. Então, fica claro, portanto, que os órgãos competentes devem propor medidas com o objetivo de atenuar esses entraves. Ponto. Nesse sentido, conectivo, competência 4, pessoal. Conta muito pontos conectivos. Questão da coesão textual, tá bom? Então, nesse sentido, para dar sequência, para dar fluidez. Eu não estou escrevendo um ensaio. O ensaio que tem, assim, uma abordagem mais, vamos dizer assim, desapegada de tantos conectivos. Aqui não é um ensaio, aqui é uma dissertação. Então, eu tenho que seguir. Então, nesse sentido, apesar de haver dispositivos legais, como a Lei 13.804 de 2019, então, apesar de haver dispositivos legais, como a Lei 13.804 de 2019, só um parêntese aqui antes de continuar. Cuidado para quando tem pessoas, tem estudantes que propõem assim, nesse sentido, o Poder Legislativo deve propor projetos de lei. Não, mas de repente essa lei já existe, tá entendendo? E aí vai soar como falho da sua parte, né, no repertório. Repertório de quê? De alusões jurídicas. Então, é bom pesquisar. Aqui no curso em Corujão a gente tem uma abordagem também assim. Nós utilizamos um aplicativo chamado O Poder do Voto. O Poder do Voto. O Poder do Voto é um aplicativo onde você, né, é um app, tá, enfim, disponível aí nas plataformas, você pode baixar. É um aplicativo que você utiliza para votar os projetos de lei, né? Você vota, independentemente de você escolher o senador ou o deputado ali, você pode votar, inclusive, contrário a ele. Depois você verifica se está tendo, assim, afinidade com o que você está pontuando ali no aplicativo, tá? Convergência com o seu senador ou deputado. Continuando. Nesse sentido, apesar de haver dispositivos legais, como a Lei 13.804 de 2019, que estabelece punição para o motorista que participar, né? Temos já a punição. Motorista que participar de receptação desse caminho e contrabando de mercadorias, tornando mais severo esse delito, certo? Apesar de haver, e aí eu propus aqui para tornar mais severo este delito. Então, apesar de haver esse dispositivo, continua o tráfico, né? Continua o tráfico. Frente a isso, o Ministério da Justiça, em colaboração com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Anvisa, a Agência Nacional, então a rede de colaboração, eu tenho que construir uma rede. E aqui eu estou respondendo a primeira pergunta, tá certo? Primeira questão, que é qual? O quem fará? Quem fará? Quem? E aí eu propus o Ministério da Justiça, em colaboração com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve desenvolver ações, né? E eu vou falar quais. Olha só, desenvolver ações. Como fazer isso? Como? Olha só, tendo como núcleo central o monitoramento, e aí, o que fazer? O que fazer? Entende? Já propus aqui o que fazer. Quem, o que. E aí eu vou detalhar como fazer. O monitoramento por satélite, sensores e radares nas zonas limítrofes com outros países e ainda exigir a leitura biométrica, e ainda eu reforço, nos postos de fronteira, com o intuito, olha aí o objetivo, né? O objetivo, a intenção, com o intuito de objetivo, né? A intenção, tá certo? A intenção. Então, com o intuito de reduzir a fuga de suspeitos que tentam burlar o sistema com documentos falsos. Com documentos falsos, certo? Dessa forma, outra medida seria equipar
o aumento, né, e aumentar o contingente de servidores federais nas fronteiras para agirem em ações integradas com as Forças Armadas, Polícia Civil e Militar, a fim de que, a longo prazo, as constatações, né, de Weiner sejam atenuadas. Lembrando que eu citei um documentário, né, O Cigarro do Crime. Então, dessa forma, outra medida, eu ainda cito outra proposta. A primeira, temos aqui, né, a segunda está aqui. Então, eu exponho, com o objetivo de quê? De evitar o que acontece no documentário. Então, outra medida seria equipar e aumentar o contingente de servidores federais nas fronteiras para agirem em ações integradas com as Forças Armadas, Polícia Civil e Militar, a fim de que, a longo prazo, as constatações de Weiner, né, sejam atenuadas. Tá bom? Então, pessoal, corujeiros e corujeiras de plantão, temos aqui a nossa estrutura. Isso aqui é de outro tema. Inclusive, nós acertamos o tema do Enem de 2020, né? Nós acertamos e o Enem coincidiu o Exame Nacional do Ensino Médio em ser em janeiro. Janeiro é o mês assim dedicado à prevenção, né, de doenças mentais, né? E cuidado, né, mais especial nesse mês de doenças mentais, tá? Então, nós estruturamos nossa redação em banners, assim. Pode se chamar também, se você quiser estruturar em mapa mental, em esquema, não tem problema. Mas a estrutura é basicamente essa, como nós expomos também durante esses 4 vídeos, falando assim do planejamento, da introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e, claro, por fim, conclusão. O passo a passo, nós, em cima de um modelo, que a intenção aqui foi propor, o objetivo foi propor a aprendizagem da estrutura, né? De tal modo que você abandona esse modelo, né? Abandona esse modelo e você vai construir o seu próprio estilo de escrita, tá bom? Então, fica a dica, se você quiser fazer esse tema e entrar em contato para que eu corrija a sua redação, você pode fazer, a estrutura já está aqui, tente fazer. Então, você pode seguir essa estrutura, lembrando que sempre começar com uma alusão, 3 períodos em cada parágrafo, né? Nós temos aqui, de certo modo, o primeiro parágrafo, temos os fatores e algumas chaves argumentativas, né? Nós temos mais reflexão, mais desdobramentos a partir dessas chaves argumentativas, né? Temos uma alusão fílmica, o mínimo para viver, temos um dado do cotidiano, temos outra alusão literária, uma alusão fílmica, uma alusão literária, Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão de Andrew Salomon. Tá certo? Então, vocês podem, a partir desse banner, a partir dessa estrutura, enviar a sua redação para que a gente possa, assim, ter aquela conversa corujeiramente falando. Tá bom? Pessoal, corujeiros e corujeiras, até mais. Boa madrugada, coragem e vamos lá, gente. Você vai conseguir. Até mais, gente. Forte abraço. Não desiste.